MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, mais perto de você. 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. No Paraná, a fila de pessoas que querem adotar um filho tem 3.600 pessoas habilitadas. Já as crianças e adolescentes cadastrados para adoção são 452. Parece que é uma situação ideal, não é mesmo? 8 vezes mais pessoas interessadas em adotar do que crianças e adolescentes aguardando a adoção. Mas a realidade não é bem essa. Por que isso acontece? A resposta parece que está nas preferências daqueles que querem adotar. Geralmente os interessados procuram bebês, apesar de haver muitas crianças e adolescentes aptos para adoção. Para falar sobre a adoção tardia, nós recebemos hoje no programa MP no Rádio a promotora de justiça Mariana Basso, que atua na Promotoria de Justiça especializada em adoção na capital paranaense. Doutora Mariana, como explicar que ainda haja tantas crianças sem família quando o número de interessados em adotar é aproximadamente 8 vezes maior do que o número de crianças e adolescentes que estão esperando a adoção? Essas exigências das famílias são mesmo o maior entrave? Então, a imensa maioria dos interessados que realizam a sua habilitação para serem adotantes junto às varas da infância possui uma preferência de crianças de 0 a 3 anos, pela idade, então, e também do sexo feminino. Existe essa restrição. Ademais, são inúmeras restrições quanto a condições de saúde física, saúde mental e mesmo de cor e raça. Uma campanha do CNJ com dados nacionais trazia já em 2016 o número de 35 mil pessoas aptas, adotantes, e 6 mil crianças já à espera da adoção. Portanto, não é somente aqui no estado do Paraná que essa conta não fecha, é uma realidade nacional. Isso porque a maior parte das crianças e dos jovens que estão aguardando para serem adotados justamente são crianças mais velhas e principalmente adolescentes pretos e pardos. E vários deles com alguma espécie de comprometimento da sua saúde física ou saúde mental. Então, são as pessoas que não querem adotar esse perfil de crianças e adolescentes que estão hoje disponíveis ali para serem adotados. Temos que ponderar também que os processos de destituição de poder familiar são muito complexos, nem sempre são curtos. O ECA, o Estatuto, prevê que devem ser exauridos todos os meios para que as crianças e os jovens permaneçam com as suas famílias de origem, todos os meios, que são as famílias naturais. Então, muitas famílias, elas são observadas por um certo período para ver se vão ter condições, para que se vislumbre se existe uma já ausência de situação de risco. Não é incomum que se retorne, então, para essa família, o jovem, a criança acolhida, volte para sua família, faça a possibilidade de reintegração familiar. E daí essas situações de negligência, omissão, todas as violações de direitos praticadas por pais não têm exatamente, então, uma idade para ocorrer. Pode ser que essas crianças, esses jovens sejam acolhidos com 9, 10, 11 anos, se houver essa situação de risco. E, então, permanecem ali nas entidades de acolhimento já com esse perfil de criança mais velha que não é o preferido dos adotantes. E conforme a experiência da Promotoria de Justiça que cuida das adoções, tem muita diferença na facilidade de adaptação de um bebê ou de uma criança pequenininha, até 3 anos, em relação a uma criança mais velha ou mesmo um adolescente? Essa não é uma questão, ela é uma questão bastante complexa, não é simples de responder. Mas não há uma estatística segura de que a adaptação será mais fácil ou mais difícil, ou existe alguma razão fundamentada para essa opção dos adotantes de crianças, de bebês do sexo feminino de 0 a 3 anos. Não há uma justificativa assim, comprovada de maior facilidade de adaptação. Inclusive, tem que se ponderar que há pessoas que vão ter mais dificuldades de se adaptarem com bebês, porque os bebês eles demandam uma série de cuidados, 24 horas por dia, necessidade completa de serem alimentados, de serem cuidados de todas as formas, e as crianças e adolescentes mais velhos, enfim, não dariam, então, esse tipo de trabalho, o que às vezes até facilitaria uma adaptação, dependendo do perfil da pessoa que está pretendendo a adoção.
E o que tem que se ponderar, então, talvez na diferenciação, é que crianças menores, elas vão trazer menos elementos do seu histórico de vida anterior, da sua família anterior, da sua criação anterior. Contudo, nós não podemos confundir isso com previsibilidade, porque os bebês também são adotados a partir de uma imprevisibilidade, não sabe quem serão essas pessoas. Então, o que nós temos, na verdade, como principal aí, critério, em termos de adaptar ou não adaptar, é uma vinculação entre as pessoas e uma disponibilidade afetiva. Uma verdadeira disponibilidade afetiva do adotante, que é o fator determinante para que um estágio de convivência ou uma adoção sejam bem-sucedidos. E, nesse sentido, não se pode falar de uma idade melhor ou pior. Até pode-se falar de uma cultura que tem que ser modificada e tem potencial para ser modificada, com mais campanhas, esclarecimentos, acerca das boas possibilidades de sucesso da adoção tardia. Tanto que desde 2009 o ECA fala, no artigo 87, que devem ser feitas campanhas que estimulem especificamente acolhimento de crianças maiores ou de adolescentes. Ou seja, são estimuladas até pelo Estatuto essas opções de adotantes que fujam desse padrão mais comum, né, de se ver. É engraçado porque, claro, a gente vê assim casos esparsos, não estuda especificamente o tema, mas provavelmente a família tem aquela ideia de moldar a criança à sua cultura familiar. Mas por tudo que a gente tem visto, a criança que é institucionalizada, passou anos ali numa instituição de acolhimento, ela tem uma abertura, essa abertura afetiva para os pais adotantes parece ser muito grande, né? Esse caso, essa expressão bem interessante que a doutora utilizou, que é essa abertura afetiva, porque existe uma troca, quer dizer, a criança que está ali há anos, às vezes esperando ser adotada, quando é mais velha, ela estando institucionalizada, é uma criança que já tem uma certa educação padrão, digamos assim, e que provavelmente está muito mais aberta a criar esse vínculo afetivo até de gratidão ao adotante. Não sei, uma impressão vaga de quem vê de fora. As crianças, elas têm uma possibilidade imensa de serem adaptadas a uma nova família, desde que exista afeto e um amor e um interesse genuíno. Então, não existe um motivo fundamentado para essa preferência por bebês, né? Esse molde. Então, doutora Mariana, quais são as condições para que alguém adote? A pessoa interessada em adotar, ela deve procurar a vara da infância e juventude do seu município, com documento de identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência, comprovante de rendimentos ou declaração equivalente, atestado ou declaração médica de sanidade física e mental, certidões cíveis e criminais, no sentido de mostrar antecedentes. E aqui no Paraná não é necessário existir um advogado entrando com esse pedido. Pode ser direto pela pessoa a partir da juntada desses documentos. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente de estado civil, desde que seja respeitada uma diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e quem está sendo adotado, né, a criança ou adolescente. Podem ser pessoas solteiras, então, como eu falei, independentemente do estado civil, casadas em união estável, inclusive a união homoafetiva. O que deve mesmo ser levado em consideração é a disponibilidade afetiva dessa pessoa que está pretendendo realizar a adoção. Esse é o critério que vai determinar se ela terá ou não terá condições de adotar. E, para tanto, são feitos alguns procedimentos, né, etapas de análise, entrevistas, para que se demonstre que essas pessoas estão preparadas para receber uma criança ou um adolescente enquanto seus filhos adotados. Existe um período de adaptação antes da família adotar? A família tem algum convívio com o adolescente ou com a criança? Aliás, parece que um programa de apadrinhamento em que famílias entram em contato com os jovens antes. Como é que isso funciona? Existe um período de aproximação quando o habilitado é chamado para determinada criança, adolescente, de acordo com o seu perfil prévio, né? Ele vai identificar para o judiciário qual é o perfil que ele quer, de um adolescente ou uma criança. A partir de então, existe uma aproximação na entidade onde está o acolhido, a acolhida,
e, posteriormente, existe o estágio de convivência, em que daí essa criança ou esse adolescente vai para a residência de quem quer realizar a adoção. Com relação ao apadrinhamento, esse é um programa novo que hoje está estabelecido na lei, já está no Estatuto da Criança e do Adolescente, já é lei desde o ano passado, e ele permite que se aproxime de algumas crianças, em regra, isso vem acontecendo justamente com esses adolescentes, a gente não pode mais nem falar exatamente nas crianças, mas com os adolescentes, a maioria, que justamente não se enquadraram nesse perfil majoritário de habilitados, né? Os habilitados, em regra, preferem crianças, então restam muitos adolescentes nas entidades que estão sendo colocados em contato com padrinhos, que convivem com essas pessoas e, não raras vezes, esse convívio gera um afeto que promove uma adoção. Então, vem sendo comum esse apadrinhamento se tornar, na verdade, posteriormente, um pedido depois do padrinho para realmente adotar o seu afilhado. O que é bem interessante para essa camada aí de crianças e adolescentes fora desse perfil majoritário, né? É bem interessante. E o que é que a senhora diria para uma família que está considerando a possibilidade de adotar, especialmente em relação a crianças um pouco mais velhas ou adolescentes? Habilitação dos adotantes que tiverem interesse nessa experiência do que a gente chama de adoção tardia vai promover que a conta que nós vimos no início dessa entrevista feche, porque o que existe em maior número hoje são as crianças e adolescentes que precisam realmente de pessoas habilitadas para a adoção tardia. Então, se pode dar como vantagem, né, a quem tem essa opção fora da majoritária, que é uma maior celeridade no processo. Existe muito mais crianças com mais de 5 anos esperando ansiosamente, né, por uma família, que bebês de 0 a 3 anos. Bebês de 0 a 3 anos, para se ter acesso, para se adotar uma criança, um bebê de 0 a 3 anos, demora bastante. Para se adotar crianças com mais de 5 anos e adolescentes, a demora nem existe, porque eles estão ali disponíveis, são majoritários, estão ali desde o primeiro momento em que alguém tenha essa vontade, essa disponibilidade afetiva. E quem trabalha, então, na área da infância e juventude, testemunha inúmeros casos de sucesso nessas adoções tardias. Razão pela qual essa possibilidade deve ser, sim, considerada. Eu penso que deve ser incentivada como, sim, um caminho para a felicidade de uma nova família a se formar. Então a senhora tem exemplos concretos de adolescentes que foram adotados e que correu tudo bem e todos ficaram felizes? Inúmeros exemplos, tanto dessas adoções que foram exitosas com relação a adolescentes, como também adoções que não deram certo relacionadas a bebês de 0 a 3 anos. Porque, como se diz, não é um cálculo matemático. A adaptação ela vai depender realmente desse vínculo que se forme a partir de uma disponibilidade afetiva que, em tese, independe da idade da criança ou do adolescente. Certo, por isso que a adoção é um gesto bem estudado, bem pensado, que tem que ter essa disponibilidade de quem adota, porque o vínculo é permanente, né? Uma vez que a adoção é efetivada, aquela pessoa passa a ser filho de quem adota e não há retorno, não é? Essa é a principal reflexão a ser feita, né? A pessoa não pode achar que isso vai ser temporário, ela tem que compreender que como um filho biológico, vai ter todas as responsabilidades e também os deveres, os direitos, os prazeres e as frustrações, né? Tudo isso está incluído nesse conjunto de uma adoção que vai fazer um verdadeiro vínculo, não é um favor para ninguém, não é um trabalho social, é uma relação que se estabelece familiar. Se torna uma mãe, um filho, um pai e um filho, ou uma filha, e a responsabilidade, então, de quem vai se habilitar para esse tipo de nova relação tem que ser grande e não por outro motivo deve-se passar no judiciário toda essa etapa de avaliação e de conhecimento da família que pretende cuidar dessa criança. Muito obrigado, doutora Mariana, pela sua participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.